Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 23 de artes. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os gêneros de expressão musical. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e distinguir a música erudita da popular, compreendendo também as principais características de cada um desses gêneros musicais. Nós também vamos associar os estilos musicais a contextos e etnias e grupos sociais. E eu começo perguntando para vocês, vocês recordam o que será que é música? Então a música, ela é a arte da combinação de sons por meio de um instrumento musical ou do canto. Quando a gente fala em canto, a gente já sabe que eu estou me referindo à voz. É uma das principais manifestações artísticas da humanidade, não tendo assim só um povo que possui a sua presença. Então a gente sabe que mundialmente, nacionalmente, há vários estilos musicais. Então não tem nenhum povo, por exemplo, que não tenha seu estilo musical próprio, né, daquele país, daquele estado, daquela cidade. E a música, no caso, e a humanidade, será que elas sempre andaram juntas, combinando? De acordo com os especialistas, a música, ela existiu mesmo antes de ser ouvida. Olha que interessante. Com o passar dos tempos, no caso, ela foi interpretada na natureza ou na cabeça de cada indivíduo, sendo assim classificada como a arte, né, de expressão musical. Segundo cada contexto social, a música se forma e cada povo tem seu ritmo e cada ritmo também vai ter a sua história. Contando para vocês um pouquinho mais, quarto ano, sobre os gêneros musicais. Gênero musical é uma categoria criada a partir de elementos comuns que são compartilhados por determinadas músicas. Se alguém diz que essa música, por exemplo, essa música é um samba, entende-se que a música, né, que as pessoas que estão discutindo ali, elas compartilham desse conhecimento e elas sabem que para ter essa música samba, os elementos são utilizados geralmente. É o violão, um cavaquinho, um banjo, um surdo, um tamborim. Então, esses elementos é que caracterizam também o samba. Perdão. A música erudita, ela é considerada por musicistas, né, estudiosos da música, a música que seria a música culta, feita para resistir às modas e também à tendência. Esse é o gênero clássico da música, por exemplo. Nós vamos ter também um estilo bem parecido, que seria a música sacra. Esse gênero ele pode ser compreendido em sentido mais limitado, denotando a música, no caso, da natureza erudita. Inerente também às tradições judaico-cristã, quando a gente fala, no caso, da religião, né, do que as pessoas acreditam. Ou ser percebida também em seu significado mais amplo, referindo-se também à música executada nas cerimônias de toda e qualquer região e também de qualquer religião. Outro estilo de música conhecido seriam as músicas folclóricas. As características, no caso dessa sociedade, no caso dessa música, é principalmente a sociedade. As características de um povo que também vão estar associadas às festas, aos rituais, e ela geralmente é considerada com um aspecto funcional, quando cantada para estimular a produção trabalhista. Esse é um dos pontos da música folclórica, além, claro, das tradições e comemorações que ela também representa. Aqui em São Bento do Sul, né, nós temos a banda Tremel, que representa, no caso, a música aqui da região de São Bento do Sul. Além de ter a questão das danças, né, que volta para o lado germânico, da tradição alemã,
representa, no caso, a tradição, a cultura e a música de São Bento do Sul, as raízes, no caso, da nossa cidade. Vamos ter um outro estilo que talvez vocês conheçam, que é a música popular. A música popular, no dia a dia, ela segue modismo, no caso, elas são tocadas em shows, em festas. Geralmente elas são subdivididas também em gêneros, de acordo com os grupos que vão ouvir esse estilo de música. Às vezes tem um valor, no caso, permanente. São músicas assim de origem comercial, que ficam mais tempo no mercado. E há outras também que não duram tanto tempo, porque daí o consumo já é limitado. Vocês recordam assim, uma música que seja bem chicletinha, que fica grudada na mente da gente? Essa geralmente é conhecida como uma música popular. Ela estoura, às vezes ela fica, às vezes ela permanece, né, no caso, e às vezes ela também já deixa de existir para ser criada outra música. Nós vamos ter a música étnica. O que será que é essa? Essa é bem curiosa. Ou também conhecida como world music. Ela foi criada pelos americanos e ingleses, no caso, para designar todos os tipos de música que não fazem parte das principais correntes musicais, como a música pop ou o rock. Então a música pop, a música étnica é aquela que não é cantada, no caso, em língua estrangeira. Ela é de cada país, no caso, cada país tem a sua característica. Em geral, né, esse termo world music ou música étnica, ele se aplica às músicas que são cantadas na língua do país de origem de cada artista e que não seja propriamente em inglês. Porém, a expressão ela não se refere a um único estilo musical. Diferente de músicas vindos, por exemplo, da África, da Ásia, América do Sul, da Europa, ela pode ser chamada de música étnica. Então a gente tem aqui um exemplo ali de pessoas, né? Uma tribo, questão dos indígenas, e aqui no Brasil também característico a música nordestina, que é bem presente, né, na cultura brasileira. Também tem características próprias e também é conhecida como uma música étnica. E a gente vai ter também os gêneros musicais brasileiros. Eu gosto muito. O Brasil é um país de dimensões continentais gigantescas e também de diferentes culturas. Tamanhos porque proporcionam uma existência de diversos gêneros musicais, certo? A gente não tem como classificar apenas um gênero musical aqui no Brasil, a gente tem muitos gêneros. A maioria desses estilos musicais, pessoal, eles sofrem a influência cultural dos povos negros, né, trazidos da África, das comunidades indígenas, porque a gente sabe que os índios já criavam instrumentos, tinham os seus rituais, e dos grupos, no caso de culturas que apresentam a musicalidade como elemento central de suas práticas religiosas ou festivas. Então ali a gente tem esses dois povos que influenciam a nossa música diretamente. Os negros, os indígenas e, é claro, também o povo europeu, né, os portugueses, que vieram também com um conjunto, com uma bagagem diferente e incutiram na nosso território e fazem com que a música brasileira seja tão diversificada. E daí nós vamos ter aqui um exemplo seria do choro, é um estilo musical, não é ninguém chorando não, tá? O samba, a MPB, que eu já falei em uma aula anterior, o sertanejo, o forró. Esses são alguns gêneros musicais brasileiros mais populares aqui no país e que tornaram-se muito conhecidos mundialmente, em virtude, no caso, da projeção de alguns representantes, no caso de alguns cantores desses gêneros musicais. Então a gente tem ali o Roberto Carlos, se vocês não viram falar, com certeza a mamãe, o papai, o avô já ouviu falar. Nós temos Caetano Veloso, que é bem famoso nacionalmente e internacionalmente, Gonzaguinha, certo? Então são artistas que levam o Brasil afora, né, através dos estilos que são bem brasileiros. Nós vamos ter esse estilo musical aqui, que é o choro.
O choro, no caso, esse é um gênero musical que tem origem lá no século XIX, no Rio de Janeiro. Ele também é conhecido como chorinho, tá? Ele se trata de um estilo musical tipicamente instrumental. Ele nasce a partir da mistura, no caso, de elementos que estavam presentes nas danças de salão da Europa, na música popular portuguesa e também nas contribuições musicais dos povos que foram trazidos da África. Então, o choro, ele é brasileiro, mas ele tem muita influência de diversos povos. E esse com certeza vocês já ouviram falar, tenho certeza. É o samba. Esse é um dos gêneros musicais brasileiros mais conhecidos em todo o mundo, tá, pessoal? Isso se deve, no caso, principalmente pela projeção internacional que possui o Carnaval no Rio de Janeiro e de São Paulo, nos quais acontecem os famosos desfiles das escolas de samba. Contudo, o samba em enredo não é um único tipo de samba que é produzido no país. A gente tem o samba raiz também. Esse samba enredo tem diversas classificações também de samba. A gente tem aqui o samba raiz, um modelo ali que é feito popularmente, é mais descontraído. E daí, na parte de cima, o chorinho, que é uma característica, né? O chorinho, como é conhecido, é utilizado a flauta, certo? Que dá essa diferença ali do samba, pro choro. Nós vamos ter também a questão da bossa nova e da MPB. A bossa nova, no caso, ela surge nos finais da década ali de 1950 como uma forma, no caso, de cantar o samba, própria nos bairros, no caso, em conjuntos ali. Em bairros bem luxuosos da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, ao longo do tempo, ele se incorpora elementos do jazz e adquire também outros contornos que classificam como gênero musical próprio. Então, aqui eu estou falando bossa nova. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a MPB, que é a música popular brasileira. A MPB, por sua vez, ela surge com o descobrimento da bossa nova, mas apresenta, no caso, influência de diversos estilos musicais também. A partir do golpe militar lá em 1964, ela adquire, no caso, um caráter de contestação da estrutura política que era imposta pela ditadura militar. E daí nós vamos ter alguns representantes da MPB, que seria o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Chico Buarque, que são importantes, né? Pessoas que vêm trazido, né? Vêm levado a música popular brasileira. E agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre os gêneros musicais, nós vamos realizar uma atividade que ela envolve música. Prepare aí o seu celular e o seu computador. Até a próxima, viu, pessoal?